Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 9 de novembro de 2024, 1 hora da tarde aqui em Odessa, no momento que eu gravo esse vídeo, Odessa e Kyiv também, por volta de 8 horas da manhã no Rio de Janeiro, no horário de Brasília, e tivemos um grande ataque com drones aqui contra Odessa, tá? Esse prédio aqui, ó, isso aqui foi um dos prédios danificados aqui em Odessa, e teve um incêndio muito grande por aqui, diga-se de passagem, não muito longe de onde eu estou aqui no hotel. Eu ouvi a coisa toda ontem à noite, realmente um ataque muito grande aqui, infelizmente com muito prejuízo material, felizmente nenhuma pessoa ferida ou morta nesse ataque russo contra Odessa, né? Teve também ataques contra Kyiv e outras cidades aqui na Ucrânia. A gente teve também informações sobre avanços ucranianos aqui em Kursk, enfrentando tropas da Coreia do Norte e da Rússia também. No resto da linha de frente, nenhuma grande novidade significativa, né? No campo diplomático, continuam as repercussões da vitória do Trump nas eleições americanas. A gente ficou sabendo agora que o telefonema longo, o primeiro chefe de Estado que foi contactado pelo Trump depois da vitória foi o Zelensky. Ele conversou com o Zelensky por vários minutos e nessa ligação o Elon Musk falou também. A gente ficou sabendo que a ligação foi a 3. O Elon Musk também bateu um papo com o Zelensky nesse telefonema. O que foi discutido, a gente não sabe, mas o Zelensky está otimista com relação ao que vai acontecer nos próximos meses aí nessa guerra com a entrada do Trump na presidência americana, né? Por outro lado, o pinguço corrupto, que por algum motivo está sentado na cadeira de presidente do Brasil, falou mais uma besteira. Disse que ele quer uma declaração pedindo paz na G20, né? O G20 vai acontecer agora em novembro, lá no Rio de Janeiro, né? Até aí, tudo bem, todo mundo quer paz, ninguém é a favor de guerra, né? A questão só é que, se você é contra a guerra, você tem que punir as pessoas que começam a guerra, né? E o Lula falou que não pode deixar uma pessoa como Putin proibido de viajar no mundo, não sei o que lá, que ele não pode ficar isolado, ele é o líder de um país importante. Olha o absurdo, o Lula esqueceu completamente que o Putin invadiu um outro país soberano, matou um monte de gente, matou crianças, sequestrou crianças. Ah, mas ele não pode ficar proibido de viajar pelo mundo e coisa e tal. É um canalha esse Lula, é um hipócrita, um idiota completo. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Roberto Grande. Se você é fora Lula, diga oi agora, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolvian.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Eu ontem, depois de gravar o vídeo da Ucrânia, eu saí para dar uma volta aqui em Odessa. Fui conhecer o Mar Negro, né? O Mar Negro banha aqui as praias de Odessa, então dei uma passeada bacana aqui e gravei esse vídeo aqui, ó, passeando em alguns lugares aqui dos parques aqui no centro de Odessa e também numa praia aqui na região, né? É muito bacana a praia, muito bonita, bom de ver o Mar Negro aqui. É lógico que essa época do ano não é época de praia, né? Então turisticamente não fica uma coisa muito bacana. No verão, esses bares todos aqui, esses restaurantes todos estão funcionando, cheio de gente na praia, coisa e tal. Nesse momento tinha pouca gente, né? Só mesmo para conhecer ali o lugar. De qualquer forma, se você quiser ver, tá lá no meu canal Diários da Quarentena, em que eu faço esses vídeos de vloggers aleatórios, né? E bom, à noite, quando eu voltei para o hotel, teve mais uma vez sirene de ataque aéreo aqui em Odessa, e de fato teve um grande ataque com 51 drones Shahed, dos quais 50 foram derrubados pelos ucranianos, mas infelizmente teve um que atingiu aqui um prédio em Odessa, tá? Realmente uma situação muito triste, dá para ver que pegou aqui. Isso não foi longe daqui, eu ouvi os soldados brigando com o drone, né? Eu vi o drone passando por aqui e acabou causando esse incêndio ali. Felizmente não houve vítimas fatais, mas o prejuízo material foi muito grande. Vocês podem ver nessa imagem aqui, desse mesmo prédio aqui, ó. Dá para ver que vários carros pegaram fogo aqui. O prédio em si não chegou a pegar fogo, mas ficou muito chamuscado aqui por conta da fumaça e das chamas, né? Então, uma tragédia muito grande. Isso daqui é mais um ataque covarde do Putin, cuja a ideia é tentar forçar uma negociação, tentar forçar que a Ucrânia capitule. Não vai conseguir fazer isso, não tem nenhuma chance disso acontecer, mas é o desespero do Putin, que sabe que não consegue ganhar essa guerra mais, né?
Bom, aqui dá uma visão de um dos equipamentos que foi derrubado sem explodir. Esse equipamento tinha uma bomba termobárica. Essa bomba é uma bomba com uma capacidade explosiva muito grande, né? E é um absurdo usar isso contra civis ucranianos, né? É realmente algo terrível num drone aqui nesse ataque contra Odessa, né? Um ataque absurdo, mais uma covardia russa, mais um crime de guerra, mas a verdade é que nada muito diferente do que os russos têm feito nessa guerra, né? Bom, os ucranianos atingiram um acampamento de forças russas em Novocherkassk, na região de Rostov, né? Então, aqui nessa região de Rostov, aqui, Novocherkassk é essa região aqui, ó, próximo de Rostov, e os ucranianos atingiram esse acampamento aqui de soldados, fizeram aqui um encurtamento do ciclo militar dos soldados russos, né? Tipicamente, os soldados russos, eles assinam um contrato, recebem um treinamento, depois vão para as fronteiras, lá para a linha de frente, e morrem na linha de frente. Então a Ucrânia encurtou esse trabalho, esse processo, já eliminando uma parte desses recrutas que estavam treinando ali em Novocherkassk, né? Isso aí aconteceu há alguns dias atrás, a gente teve essa imagem como é que se diz? Do alojamento, né, destruído ali, né? Dá para ver que várias tendas foram destruídas, várias pegaram fogo. E bom, isso aqui é alvo militar, né? Então bem feito para eles, quem mandou ficar do lado errado nessa história. Bom, além disso, os ucranianos atingiram uma refinaria em Alekhinsk, na região de Tula. Alekhinsk fica nessa região aqui, bem no norte, aqui perto de Moscou. Moscou já está logo aqui. Tula é essa região aqui, esse oblast aqui. A capital do oblast de Tula é a cidade de Tula, e aqui fica a cidade de Aleksin. Nessa região aqui tem uma grande refinaria nessa cidade, nessa região, e essa refinaria foi atingida pelos ucranianos, que voltaram a fazer ataques contra refinarias e depósitos de óleo, né, que tinham interrompido isso por conta do Biden ter pedido para não fazer esses ataques durante o período eleitoral. Agora que acabou o período eleitoral americano, as coisas voltam ao normal, né? Dá para ouvir o drone chegando e a explosão quando ele atingiu lá a refinaria, né? Segundo a imprensa russa, 10 drones foram lançados contra essa planta química. Um deles foi derrubado, 8 caíram no território da planta e um deles caiu no território de uma usina termoelétrica ali na região também. Vários prédios e 3 casas foram danificados pelos drones ucranianos contra essa refinaria russa ali, né? Então você vê a diferença enorme, os ucranianos atingindo alvos que são alvos legítimos militares, acampamentos militares, usinas petroquímicas e coisa e tal, enquanto os russos atingem prédios comerciais numa cidade, e pior, né, numa cidade linda como Odessa, uma cidade histórica, uma cidade realmente muito encantadora aqui, né? Aqui tem outras imagens também desse drone. Não dá para ver nada diferente aqui. É o mesmo vídeo e a explosão. O mesmo vídeo e a explosão ali da refinaria, né? Bom, falando sobre a linha de frente, aqui uma operação bastante delicada que os ucranianos usaram um M113 para retirar soldados feridos da linha de frente ali. É algo bastante crítico mesmo, né? Você conseguir pegar feridos e evacuar feridos da linha de frente é algo bastante complicado, feito pelos ucranianos ali, né? E o Kenneth Gregg tinha anunciado ontem um ataque nas forças turísticas ali em Kursk, né? Turísticas os norte-coreanos e os russos, né? Aí agora foi confirmado por várias fontes como sendo verdadeiro. O número de soldados eliminados e equipamento ainda não foi determinado, mas é grande, ou seja, os soldados norte-coreanos estavam incluídos nessa perda.
Ou seja, o que ele está falando aqui é que houve de fato um ataque ucraniano contra forças russas em Kursk e que isso teve um resultado positivo. Um monte de soldados foi capturado, talvez até soldados norte-coreanos. Atacamos principalmente com drones e toda uma armada deles no ar, um monte de drones no ar e como outra consequência disso, a nossa presença em Kursk é estável, né? E isso é uma coisa que preocupa muito os russos nessa história. Aqui, ó, o exército ucraniano repeliu um ataque pelas forças russas e norte-coreanas em Kursk, segundo a Forbes, né? Então, os marines russos da 810ª Brigada, com apoio de soldados norte-coreanos, atacaram as posições ucranianas no dia 7 de novembro, é o que ele está falando aqui. Os ucranianos também fizeram um ataque nessa data e, com isso, acabaram tendo resultados muito bacanas aqui, né? Então, continua a luta ali em Kursk e no resto da linha de frente também, né? Aqui, ó, os russos fizeram também uma tentativa na região de Belororivka, aqui nessa região aqui perto de Kriminá, nessa região aqui. Tentaram avançar mais uma vez por aqui e tiveram enormes perdas ali, o que está causando indignação entre as tropas russas, né? Entre os soldados russos. Mais uma vez, tentaram tomar a cidade, acabaram morrendo soldados em grande número, sem nenhum efeito particular, e isso tem levado, a gente falou sobre isso ontem, né? Os russos a questionar, será que eles são capazes mesmo desses ataques, né? Será que o pessoal está fazendo esse planejamento adequado, né? Em termos de linha de frente, nenhuma mudança significativa, alguma mudança aqui perto de Kupiansk, aqui é Pichane, essa região aqui é uma região que não faz muita diferença do ponto de vista estratégico, e o avanço é bem pequeno dos russos aqui, né? Aqui em Selidov, os russos também avançaram alguma coisa aqui, mas nada significativo por aqui, e também aqui na região de Vuhledar, né, em direção a Kurahov. Aqui a situação é um pouco mais preocupante, né? Os russos estão avançando por aqui, arrisca-se os ucranianos terem que abandonar Kurahov, né? Mas lembra, o que a gente está enfrentando agora é mais uma grande ofensiva russa. Os russos, mais uma vez, estão botando tudo que eles têm para tentar avançar e mesmo assim estão conseguindo resultados pífios, como a gente pode ver, né? Aqui, mais uma tentativa de avanço russo em direção a Oryhiv e também nenhum avanço significativo por aqui, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre o Putin, que parece que está assumindo que o presidente Donald Trump vai agir no interesse do Kremlin, né? O Trump falou algumas coisas nesse sentido, sim. O Putin parece que está contando com isso. Os propagandistas russos estão fazendo questão de falar isso, não porque agora a Ucrânia já era, porque agora os Estados Unidos vai cortar munição para a Ucrânia, não sei o que lá. Mas calma, não, a história não vai ser essa, né? Vamos aguardar isso daí. Temos algumas boas indicações nesse sentido. Olha só que coisa, os soldados norte-coreanos e mesmo os russos estão usando armas da Segunda Guerra Mundial nesses ataques que eles estão fazendo ali em Kursk, né? Parece que o pessoal está com problema de falta de fuzil, né? Eles estão com falta de armas modernas e estão usando essas coisas aqui realmente bem antigas, né? Isso certamente vai prejudicar os russos ali. Olha que coisa bacana, né? Realmente desespero russo em larga escala. Outra coisa muito positiva, os drones ucranianos de fibra ótica. Finalmente, os ucranianos estão conseguindo acompanhar os russos nesse negócio. Os russos começaram a usar drones de fibra ótica já tem alguns meses e agora os ucranianos conseguiram acompanhar isso daí e fabricar os próprios drones de fibra ótica também, né? O drone de fibra ótica, ele tem alguns desafios, né? Justamente a questão de você tem um cabo, em última análise você está controlando isso por um cabo, né? É um cabo levinho, é um cabo fininho, a fibra ótica ela é bem fina, né, bem leve, de forma que ela pode ser estendida, né, nessa coisa toda. O grande desafio é justamente o carretel de desenrolo rápido, né, porque o drone não tem muita força, então ele tem que ser capaz de soltar a fibra ótica com muita velocidade, sem romper a fibra ótica e sem atrapalhar a coisa do drone. Aqui eles estão conectando a fibra ótica ali no controlador, e daí esse drone já está pronto para ser usado. É um drone que não tem muito alcance, tá? O alcance máximo dele parece que é 10 km só, ainda assim um alcance razoável, né? E é lógico, depois que ele é explodido, a fibra ótica se perde, todo o drone se perde, então você tem aqui uma capacidade muito grande aí de comunicação, né? A vantagem desses drones, como eu falei, além da clareza da imagem,
é que eles não podem sofrer jamming, né? Eles não podem ser atrapalhados pelos mecanismos de guerra eletrônica, porque eles justamente não têm transmissão de rádio. Então isso é uma vantagem muito grande que tem esse tipo de drone. Os ucranianos já fazendo esse tipo de coisa aqui é uma excelente notícia. Muito em breve a gente vai ver drones ucranianos de fibra ótica fazendo estragos aí na linha de frente com os russos, né? Parece que estão discutindo, o diretor do Instituto para a Pesquisa Econômica e Social lá na Rússia está cogitando um plano para acabar com a inflação na Rússia que consiste em tirar o dinheiro dos russos do banco. Nós brasileiros sabemos muito bem como é que é isso lá da época do plano Collor, né? Realmente resolve a inflação por um período muito curto e é uma paulada na vida de um monte de gente, né? Quantas pessoas se suicidaram no Brasil com esse plano Collor, é um absurdo isso daí. Tomara que os russos façam, dou uma força, tenta isso daí, russo. Tira o dinheiro da conta das pessoas, vai dar muito certo. Falando sobre a questão do Trump e do Zelensky e da guerra da Rússia e da Ucrânia, né? O Elon Musk, a gente ficou sabendo agora, entrou na conversa entre os presidentes Zelensky e Trump no dia 6 de novembro. Então a gente sabe que no dia seguinte à eleição do Donald Trump, o Zelensky cumprimentou ele e em seguida o Trump, o primeiro presidente que o Trump ligou foi para o Zelensky, né? O que foi conversado a gente não sabe, eles só falam coisas de forma genérica, mas eles conversaram. E a grande informação aqui é que o Elon Musk entrou na conversa também, o que é uma coisa bastante curiosa, né? O Elon Musk, por enquanto, não tem cargo nenhum no governo novo do Trump, não foi anunciado ainda o gabinete do Trump, existe conversa de que ele vai ser um especialista em redução de custos, que ele vai ter um cargo no governo Trump, mas a gente não sabe se isso vai acontecer de verdade, né? De acordo com fontes jornalísticas, o presidente Zelensky se sentiu um tanto apoiado pelo que ouviu do presidente eleito americano, né, do Donald Trump com ele, né? Então, tem outras opiniões aqui, outras pessoas falando aqui, poxa, o que pode acontecer se o Elon Musk vai fazer parte do governo Trump e vai ajudar a Ucrânia? Isso vai deixar a Europa numa situação muito ruim, né? Porque tem muitos políticos europeus que estão com campanhas muito fortes para a censura do X e censura do Elon Musk. Toda aquela briga, né, igual o Alexandre de Moraes faz aqui no Brasil, tem muita gente na Europa também que tem uma opinião similar, que tem que proibir o Elon Musk, que não pode, não sei o que lá. Imagina se realmente o Elon Musk e o Trump começam a ajudar a Ucrânia de forma significativa, isso vai botar um monte de gente em situação inesperada, né? Aqui, ó, o Trump sinalizou para o Zelensky que ele está ciente de que ele não consegue empurrar a Ucrânia em conceder território para Putin sem conseguir nada de volta, disse um oficial, né? Ou seja, toda aquela retórica do Trump de que não, que tem que parar a guerra imediatamente, que vai acabar, que vai parar do jeito que está e coisa e tal, é só isso mesmo, é só retórica. Agora nós vamos ver o que vai acontecer, vai haver uma negociação ali, e de novo, eu mantenho para vocês o que eu já falei nos últimos vídeos, tem que ver qual vai ser a posição do Mike Pompeo. Em algum momento entre agora e a posse em janeiro, o Trump deve anunciar o gabinete dele, né, quem serão os ministros dele. Isso é que a gente tem que ver aí como sinal importante. O David D. tá lembrando aqui, ó, pessoal, isso tem que parar. Se o Trump detestasse o presidente Zelensky e a Ucrânia, ele teria sido o primeiro líder que o Trump ligou para conversar. O primeiro que o Trump ligou depois da vitória foi o Zelensky, né? É um dos pouquíssimos que o Trump conversou com ele. O Trump conversou com o Zelensky na Trump Tower, na época da campanha e coisa e tal. Ou seja, a coisa não é tão séria quanto acontece, quando o pessoal está pintando, né? Muito do que era pintado como o Trump ganhando será o fim do mundo da Ucrânia era também propaganda do lado dos democratas também, querendo colocar a coisa como uma tragédia se o Trump ganhasse, né? Bom, agora, do lado do Brasil, meu amigo, eu vou te falar uma coisa, é uma tristeza isso. O Brasil negocia para incluir Ucrânia e Gaza e declaração do G20. Detalhe, não chamou o Zelensky para o G20. O Zelensky não foi convidado para o G20 no Brasil. Então que diabo de declaração de paz é essa que o principal interessado na paz, que é o Zelensky, não é chamado para isso? É só mais uma palhaçada do Lula, mais uma dessas historinhas dele de querer se posar como bonitinho, né? E ele quer defender Gaza, ele ama os palestinos, né? O Lula adora terrorista em qualquer lugar do mundo, né? E daí tá colocando a Ucrânia também só por, sei lá por quê, né? E o pior foi isso daqui, olha só, Lula diz que é preciso trabalhar para que Putin volte a ter o direito de andar pelo mundo. Na avaliação do presidente, o líder de um país importante como a Rússia não pode ficar isolado.
Cara, que hipocrisia, que covardia absurda. Para esse pessoal é como se a Ucrânia não existisse, como se o país não existisse. Peraí, cara. A porcaria do Putin invadiu um país. Se ele quiser voltar a passear pelo mundo, é muito fácil. Tira os soldados todos da Ucrânia, devolve todos os territórios da Ucrânia, que eu tenho certeza, paga todas as reparações e coisa e tal, que aí depois a gente conversa sobre um perdão para o Putin. Eu acho difícil um perdão mesmo nesse caso. Mas ainda assim, o início, o mínimo que tinha que se fazer é isso, né? Você tem que punir o agressor. Que história é essa do Putin, do idiota do Lula, ficar falando que não, que ele tem que voltar a ter o direito de andar pelo mundo? Eu vou te falar um negócio, é muita vergonha que eu sofro de ser brasileiro por causa desse idiota sentado na cadeira da presidência. Sinceramente, eu não perdoo as pessoas que votaram no Lula. Se você me assiste e votou no Lula, pare de me assistir. Eu não suporto pessoas como você, a vergonha que você me faz passar. E pior, tiraram o melhor presidente que esse país já teve, o Bolsonaro, que acertou tudo na pandemia. Que, ok, errou com relação à Rússia, mas podia ser movido aquilo, podia ser alterada a posição dele. Mas puta que pariu, para botar esse idiota do Lula na presidência. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.